Olá, vamos então para a nossa aula de história? Hoje, o nosso assunto vão ser os documentos, né? Nós já falamos sobre esse tema no livro 1 e agora a gente está retomando, para a gente poder se aprofundar mais um pouquinho. Então, vocês não vão falar, já vi isso. Não, vocês já viram, sim, uma parte. E agora a gente vai continuar. Para isso, peguem o livro 3 ou peguem pela internet, tanto faz. E aí, vamos acompanhar pela página 198. Hoje nós vamos até a 201, tá ok? Vocês sabem para que servem os documentos? Já pararam alguma vez para pensar? Para que serve documento? Por que esse monte de papéis, né? Enfim, vamos aprender agora. Os documentos são escritos oficiais que podem ser utilizados como fonte de informação, contendo dados individuais sobre você, sua família, sua cidade e seu país. Então, para que serve o documento? Para comprovar que nós somos seres únicos. Ninguém é igual a ninguém, certo? E para que servem esses documentos? Para trazer a nossa história, a nossa identidade, né? Quem é filho de quem, em que cidade você nasceu, em que país você nasceu. E aí é bom porque quando você precisa comprovar quem você é, você pega e apresenta o documento. Com o documento, você consegue abrir conta em banco. E aí, para uma infinidade de coisas, a gente precisa do documento. Para viajar, criança não viaja sem documento, né? Adultos também, quando eu falo criança, eu falo dentro do país, né? Se for pegar um avião, um ônibus, tem que apresentar o documento da criança. O adulto precisa ter sempre o documento. Saiu de casa tem que estar com o documento. Por quê? Numa eventualidade, tem que apresentar o documento, tá ali para mostrar quem você é, que está tudo direitinho, que você é a pessoa correta. Então, o documento serve para isso, para a gente não passar por outras pessoas, né? E para viajar, a gente precisa de documento. Então, para sair do país, precisa de um documento específico, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, e o primeiro documento que a pessoa tem direito é a certidão de nascimento. Ela oficializa sua existência para a sociedade. Quando o bebê nasce, né, tá lá na maternidade, alguém da família já vai no cartório e faz a certidão de nascimento. Pode ser o pai, pode ser a mãe depois que sai da maternidade, pode ser a avó, o avô. Alguém precisa ir no cartório fazer essa certidão. É um documento gratuito que deve ser providenciado assim que ocorre o nascimento da criança. Nele devem constar o nome da criança, o dia, o mês e o ano em que ela nasceu, a filiação, o nome dos avós, a cidade natal, entre outras informações. Sem esse registro, não é possível obter outros documentos. Isso é muito importante. Se você quiser fazer uma carteira de identidade, um passaporte, se você não tiver a certidão de nascimento, você não consegue. Você precisa ter esse primeiro documento, que é bem importante. Todos eles são, mas a certidão é o primeiro e muito importante porque sem ele você não faz os outros, não consegue. E aí, às vezes, quando tem pessoas assim lá do interior que nascem e não fazem a certidão de nascimento, não fazem nenhum registro, e aí quando vem para a cidade adulto para trabalhar, e aí, cadê sua certidão? Não tem. O que eles têm que fazer? Ir no cartório, dizer por que não fez, o que aconteceu e tirar a certidão de nascimento, porque senão eles não conseguem fazer, tá? Construção da cidadania e a importância dos documentos. Para a gente ser reconhecido como um cidadão dentro da nossa sociedade, a gente precisa andar certinho com essa documentação, tudo em dia. Vamos conhecer outros documentos com informações importantes. Lembra que eu falei lá no começo que hoje a gente ia se aprofundar? Então, quando a gente falou de documento lá no livro 1, a gente falou basicamente da certidão de nascimento.
Depois eu dei exemplos da carteira de identidade, de motorista, e agora a gente vai ver outros também, tá bom? Sobre nossa vida, com informações importantes sobre a nossa vida. Por exemplo, a carteira de vacinação. O bebê já logo que nasce tem que tomar várias vacinas. Aquela carteira de vacinação é um documento importante, porque ali marca todas as vacinas que a pessoa, que a criança tomou, até adulto. Quando a gente cresce, a gente continua tomando vacina e precisa registrar ali. Então, passaporte também é, uma, é um documento. O CPF, o cadastro de pessoa física, é um documento importante. A carteira de identidade, ou o registro geral, conhecido como RG. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Tá? A gente não vai se aprofundar muito, até porque não é esse o nosso papel hoje, mas a gente vai citar para vocês conhecerem. Estes papéis são considerados fontes documentais, pois apresentam parte da nossa história de vida, incluindo informações sobre os nossos familiares. Aqui nós colocamos algumas imagens: carteira de vacinação, carteira de identidade, certidão de nascimento, o cadastro de pessoa física, o CPF, o passaporte. O passaporte é um documento exigido quando se viaja para outros países. Quando a gente vai para fora do país, a gente precisa ter esse passaporte, senão a gente não consegue entrar no outro país. Ele é exigido. Bom, pessoal, já que a gente já viu um pouquinho sobre os documentos, os exercícios aí do livro são bem simples, né? E são de acordo com as histórias de vida de vocês. Então, acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Qualquer coisa, pede ajuda de um adulto, do papai, da mamãe, porque tem uma questão que vocês têm que lembrar de momentos importantes que quando vocês eram menores, talvez vocês não lembrem, mas a família vai lembrar com certeza. Então, peça ajuda para quem estiver por perto, tá bom? Então, realizem as páginas 200 e 201. Qualquer dúvida, manda mensagem para a gente, que a gente vai adorar responder. Até breve. Beijos.